nós da secretaria decidimos fazer esse plantão de bancas, porque os alunos também chegam com várias dúvidas a respeito de formulários e como deve ser entregue, né? Então, a gente vai abranger só bancas hoje, e a gente vai falar estritamente desse período que estamos em pandemia, né? Vocês sabem que a FE está fechada, nós não estamos com atividades presenciais, só remotas, e dificultou um pouquinho na hora da entrega, mas a gente deu um jeito de os alunos não serem prejudicados e a gente poder encaminhar todo o material às bancas, né, aos membros. Então, a primeira coisa que eu vou começar falando é da documentação que vocês precisam entregar no ato do depósito, tá? A primeira coisa que vocês devem observar, na verdade, são as datas que constam no JANOS. Tanto a data da realização do exame de qualificação quanto da defesa final, aquilo lá são datas para depósito, tá? Não são datas para a realização do exame. Então, isso daí é uma coisa que vocês têm que ter em mente, tá? No ato do depósito, agora no período de pandemia, os alunos têm que mandar um e-mail lá para o posfe@usp.br com a seguinte documentação: um exemplar do seu trabalho em PDF, a indicação de banca. Esse formulário da indicação de banca está lá no nosso site, na abinha formulários, tá? Ele está classificado, está separado. Formulário de qualificação, de mestrado e de doutorado. Ele tem que ser preenchido na íntegra, né? Os nomes dos professores, dos membros das bancas, horário, dia, e tem que estar assinado pelos seus orientadores. Junto dessa indicação de banca, mandar os formulários de cadastro de professor externo à USP. Caso alguém tenha alguma dúvida se o professor já participou, né, das bancas, se tem cadastro, por favor, mande um e-mail antes para a gente, se for o caso, e a gente confirma se o professor está com cadastro ativo ou não, tá? Se tem dúvida se o professor participou de banca, se faz muito tempo ou se faz pouco tempo, e tem oportunidade de pedir para ele preencher novamente o cadastro, já pede para ele preencher o cadastro, porque evita da gente ficar com informações desatualizadas que possam prejudicar o envio do exemplar, né, ou qualquer contato com ele. Se for o caso, manda um e-mail para a gente, né, para perguntar, ou se já quiser mandar o cadastro todo, é melhor ainda, porque às vezes o professor fala, já participei 2 anos atrás, e o nosso cadastro lá, ele tem validade de 2 anos, justamente porque às vezes muda o e-mail, essas coisas, a gente não consegue mandar as coisas para os professores, tá? Lembrando que o e-mail que vocês vão mandar tem que estar com essa documentação completa, porque senão ele não é considerado feito depósito, tá? Que mais? Depois que vocês enviam isso daí, tem um procedimento interno nosso, né, de fazer o cadastro dos professores, verificar se a banca está correta para passar na CPG para aprovação. O que acontece para vocês tentarem entregar bem antes da reunião da CPG, pelo menos uns 10 dias antes da reunião da CPG, para a gente ter esse tempo de fazer o cadastro dos professores. O que acontece? De repente, o professor não pode participar e você tem que ir atrás de um outro professor. E aí ele não vai passar naquela CPG próxima, ele só vai passar na outra CPG. Então, você fica com um tempo muito curto para os professores receberem a documentação e ler o trabalho a tempo, tá? O calendário das reuniões da CPG, eles estão no nosso site também, tá bom? Quanto a prazos. Mas é importante falar também que não pode estar faltando
as informações também, porque muitas vezes o formulário com os campos em branco, né? E aí não passa na CPG, a CPG retira de pauta, né? Então, isso pode ser um problema, isso pode se desdobrar num problemão de prazo, porque a outra CPG só acontece 30 dias depois. Então, é importante que os alunos e as alunas, eles sempre mandem o formulário com todos os campos obrigatórios, né, preenchidos, mas principalmente já com a data de defesa definida, né? Então, sem a data de defesa, a CPG retira de pauta porque ela entende que ela não pode aprovar algo que não tenha uma previsão de acontecer, né? Então, tomem bastante cuidado, né? É uma recomendação que a gente dá para os alunos e as alunas. Tomem cuidado em não mandar o formulário sem a data prevista para a realização da defesa. E aí, assim, fazer uma observação dentro da observação. Imprevistos sempre acontecem, né? Podem ser justificados. Então, essa data pode ser alterada, tá? Não, o ideal é que não seja, né? Mas claro que ninguém tem controle de tudo, ainda mais numa situação que a gente está passando de isolamento social, e que, assim, desde que justificado, se muda a data depois. O que não pode é chegar o formulário sem data. O formulário tem que estar tudo preenchido, né? Aquilo que eu falei, tem que estar com os nomes dos professores, data, horário e assinatura do orientador. E o que tem acontecido às vezes é que o aluno e o orientador acertam uma data e só depois que vai comunicar aos membros da banca se podem ou não. Então, o ideal é já entregar toda a documentação já com essa consulta feita aos membros, ok? Os prazos para a defesa, né? Então, vocês têm que se atentar a esses prazos. O prazo da qualificação é de 60 dias após, o máximo, 60 dias após o depósito, e o mínimo de 40 dias. O mínimo de 40 dias é para quê? É para que a gente consiga fazer esses trâmites internos, né? De cadastrar a banca, aprovar na CPG e encaminhar a documentação para os professores para eles poderem ler, tá? A defesa do mestrado e do doutorado, a gente sugere que seja feita no prazo de 90 dias, tá? Existe uma normativa prevendo 105 dias, porém, aquilo que o Ricardo falou, que pode ter algum problema e vocês ficarem aí com a data muito em cima e não ter CPG. Então, a gente pede para que vocês façam o cálculo, né? E que a defesa ocorra até 90 dias após a entrega aí do trabalho de vocês. E o mínimo também de 40 dias. Esse prazo mínimo, tanto para qualificação quanto tanto para defesa, é um prazo mínimo que a gente precisa. E ficar atento a esses tipos de coisa, né? Os e-mails que a gente está utilizando é o posfe@usp.br e o bancas.fe@usp.br. No dia quando vocês entregam, a gente manda a documentação para os professores depois. Todos recebem um e-mail com o trabalho em PDF, já com o link que a gente criou do Meet, né? Da sala lá reservada para defesa virtual. Então, todos os professores já recebem este e-mail com as datas, tá? Caso ocorra, esse daqui eu vou falar, é uma coisa que aconteceu aqui no meio da pandemia. Caso ocorra de 2, 3 dias antes, algum professor falar, olha, tive um problema, não vou poder participar, tem que ser acionado o suplente, né? Então, vocês têm que mandar uma comunicação imediata para a gente tentar entrar em contato com o professor. Caso não consiga, aí a gente vai ter que cancelar
e refazer uma nova data, ok? Olá, tudo bem? Estão ouvindo? Opa, maravilha, bom dia a todos e a todas. Na verdade, a grande maioria das minhas dúvidas já foram sanadas com a apresentação inicial. Eu só queria tirar uma dúvida referente aos professores da banca, né? Quantos professores vão compor a banca e quantos substitutos nós temos que enviar por vocês? No seu caso, é mestrado ou doutorado? É doutorado. É defesa, não é qualificação, né? Eu vou qualificar agora. Então. Qualificação, independente de ser mestrado ou doutorado, são 4 membros que você tem que indicar. São 3 suplentes e... desculpa, 3 titulares. Um deles já é o seu orientador, orientadora, né? E um suplente. Não tenha... Nessa qualificação, ela não tem o quesito de ter que ser de fora ou de dentro. Pode ser todo mundo de dentro do programa, não tem problema, tá? Na qualificação. Na defesa de mestrado, são 3 membros. Um de dentro titular e um suplente de dentro também. E 2 de fora. E necessariamente um desses de fora tem que ser de fora da USP, tá? No caso do doutorado, são 5 membros. 5 titulares, 10 membros, 5 titulares, 5 suplentes. E se aplica a seguinte regra: 3 membros de fora do programa, tanto titular quanto suplente, e desses 3 membros de fora, 2 precisam ser de fora da universidade, tanto suplente quanto titular. Acho que consegui responder. Sim. E aí, na defesa do doutorado, os 2 de cada da instituição conta com a minha orientadora já também, né? Desses 2. A sua orientadora, ela é membro nato, então ela sempre vai ter que estar participando e ela é contada como de dentro, tá? Beleza, então, muito obrigado, viu? Desculpa. É o Carlos, né? É o Carlos, que não é o Carlos Pereira, é o Carlos Rovai, não é? Roveri. Dal Roveri. Dal Roveri, certíssimo. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é bem simples. Eu pedi um adiamento, estou no mestrado, tá bom? Eu pedi um adiamento para o depósito da minha dissertação, porque eu tive um problema com é uma pesquisa e eu não estou conseguindo fazer as pesquisas presenciais, né? Devido à pandemia. A minha orientadora já autorizou o adiamento, a estender o prazo do depósito. Eu queria saber como é que eu faço para confirmar se houve realmente essa extensão do prazo do depósito. O seu prazo, ele se encerra, né, para depósito, janeiro. 29 de janeiro. Né? Perfeitamente. E nós já recebemos o seu pedido, já foi autorizado pela instância que autoriza, que é o seu orientador ou orientadora, e no dia 29 de setembro. Você mandou dia 28, dia 29 foi autorizado. A princípio está autorizado por 180 dias. Então, são 6 meses de prorrogação para depósito. Tá? Isso só vai aparecer, e a informação que é importante, isso só vai aparecer na sua ficha de aluno a partir do mês que vem, porque a gente precisa cumprir um intervalo mínimo, na verdade, de 60 dias para o cadastro. Né? A gente só pode mandar para a Pró-Reitoria os pedidos que antecedem 60 dias. Né? Então, considerando o final de janeiro, então agora no mês de novembro, isso já vai estar na sua ficha do aluno. Tá ok, então. E eu falo isso, essa prorrogação, 180 dias a contar do dia 29 de janeiro. Mas está tudo encaminhado, Você pode ficar tranquilo. E eu aproveito para falar que quem pretende pedir essa prorrogação e ainda não pediu, mesmo independente de qual seja a antecedência, se seja em janeiro do ano que vem, em julho do ano que vem, em 2022, o faça o quanto antes. Faça agora. Né? A rigor, é possível esperar até 60 dias antes do prazo.
tá? Mas mandar agora garante que não se perca esse prazo de 60 dias. Tá? Então, nós mandamos o link, né, para fazer esse pedido por e-mail, né? Nós estamos mandando toda semana, toda sexta-feira a gente renova esse e-mail, essa mensagem de e-mail com o link. Então, eu queria aproveitar essa oportunidade que tem, né? Nós estamos em 16 pessoas aí já para dar esse alerta. Quem quiser prorrogação, peça o quanto antes, não espere aí os 60 dias de antecedência. Pessoal, tem uma informação que eu não passei, passou aqui. Agora, na época da pandemia, vocês não estão precisando entregar a versão em capa dura que vai para a biblioteca, tá? Então, vocês, a princípio é só o PDF, tá? Mas quando a gente voltar às atividades presenciais, vocês vão ter que entregar uma capa dura original, né, do que foi entregue para os membros da banca e uma revisada, ou se não tiver revisão, dois exemplares da original que vocês entregaram para os membros da banca, tá bom? Isso daí é uma exigência do banco de teses da USP e da biblioteca. Mas isso daí, na data oportuna, a gente vai entrar em contato com quem está depositando agora e vai defender agora na época da pandemia. E aí vocês têm que comparecer esses 2 exemplares, ok? Estou aqui, bom dia. Acho que uma parte das dúvidas vocês já responderam, a Ana já respondeu. A minha outra dúvida era justamente sobre essa questão das versões impressas. Eu acho que tinha uma parte do formulário que eu acho que eu vi antes, agora eu vou conferir, mas que a gente diz que está entregando os exemplares impressos, e aí essa parte não precisa preencher, assim, não precisa assinar, né? Porque acho que não tem sentido agora, né? É isso? É isso aí. Essa parte agora, pelo menos na época da pandemia, né, que a gente não está lá presencialmente, essa daí você pode esquecer, tá? Mas já fique em mente que você vai ter que entregar 2 exemplares. Tá. Depois... Lá na frente. Tá. Isso. Tá bom? Também eu conversei com uma das professoras que vai, acho que fazer parte da banca, e ela pediu para eu entregar para ela assim, uma versão impressa, porque acho que ela tem dificuldade de leitura, e aí eu posso entregar por conta essa versão. Isso. Infelizmente a gente não está conseguindo entregar porque está tudo fechado lá, né? A gente não tem como encaminhar. Sim. Então aí ou você entrega em mãos ou manda pelo correio para ela, né? Uhum. Mas não tem necessidade de ser capa dura para ela não, tá? Pode ser em espiral, tá? Uhum. Sim. Eu acho que era isso. Acho que as outras dúvidas vocês já acabaram comentando. Obrigada. Bom dia, tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Sim. A minha dúvida, a maioria também já foi sanada, né, com relação ao prazo da defesa em pós a entrega do depósito, né, da tese, e a outra seria com relação às reuniões da CPG. Pelo que eu olhei aqui no site, não tem em janeiro, ou tem? Do ano que vem, por exemplo. Essas reuniões acontecem no mês de janeiro ou não? Letícia, esse calendário ele é definido sempre em novembro, né? Então a gente vai saber se vai ter ou não em novembro. E as condições que estão dadas, né, em razão da pandemia, do isolamento social, eu acho que isso vai pesar justamente na decisão da comissão se ela vai ou não se reunir em janeiro. Porque durante janeiro talvez esteja acontecendo ainda o segundo semestre letivo de 2020, né? Então, tudo está um pouco atrasado em relação a vários assuntos do programa, né? Então, nós não temos condições agora de falar se vai haver a reunião, mas temos condições de antecipar que essa decisão vai ser tomada agora em novembro, na reunião da CPG, que acontece dia 5 de novembro. Tá? E assim que for tomada a decisão, a gente vai avisar por e-mail, né? Porque é o canal que a gente tem que é mais eficiente nesse momento atual.
mas a gente vai avisar de imediato a todos os alunos, alunas, orientadores e orientadoras. Bom dia. Antes eu gostaria de falar que estou com problema com a internet, né? Apesar da explicação de vocês ter sido muito boa, acabei perdendo algumas partes. Então, peço a compreensão de todos para que, se possível, vocês me retomarem as informações referente ao prazo, né? Porque bem no momento que falam que eu vou qualificar agora em janeiro para o doutorado, né? E eu ouvi, mas saiu cortado, que na previsão do exame precisa constar a data prevista da defesa também, né? E a outra coisa com relação aos prazos de entrega do PDF, e também a data do exame e a composição da banca, que eu tenho uma dúvida, né? Se pode, na qualificação, 2 professores de fora da USP. Oi, Carlos. Então, deixa eu retomar para você. A composição, né, do exame de qualificação são 4 membros. São 3 titulares, sendo um deles o seu orientador ou sua orientadora, né? Mais 2 titulares, que podem ser os 2 de fora, não tem problema nenhum. E um suplente, tá? Quando você for mandar o e-mail para a gente com a documentação, então ele tem que ter a versão em PDF, a indicação de banca, o formulário já tem que estar preenchido com todos os nomes, a data e o horário, tá? Do seu exame. E o prazo é o seguinte, é o mínimo de 40 dias após esse depósito e máximo de 60 dias, tá? Para qualificação. Assim, a gente fecha a pauta da reunião uma semana antes. Então, você encaminhando aí uns 10 dias antes, 10, 15 dias antes, a gente consegue trabalhar com uma margem segura para não ter nenhum problema para sua banca, tá bom? Entendi. Obrigado. Carlos, você falou alguma coisa sobre saber qual é a data de defesa para estabelecer para definir a data da qualificação, e eu não entendi. Não sei se eu também tive problemas aqui na internet, não sei se eu entendi errado, né? Mas você tem alguma dúvida nesse sentido? Sim, se precisa, no formulário que eu vou qualificar, se precisa ter a data prevista da defesa. Não, essa data, ela... Não, a data da defesa precisa, Ricardo. Não, a data Desculpa, ele está falando da defesa de tese ou da qualificação. Você precisa ter a data prevista para a realização do seu exame de qualificação, tá? Porque a data da defesa, ela é definida a partir da data que você se matriculou, né? Então, a data da defesa a data do depósito é definida a partir da data que você se matriculou, né? E acrescida de mais os 105 dias aí que é possível você colocar como intervalo entre o depósito e a defesa. Então, assim, uma coisa é a defesa. O que você precisa ter estritamente marcada a data do seu exame de qualificação, no caso da qualificação, tá? Então, assim, no formulário lá tem um campo, que é a data do exame de qualificação. Aí esse você precisa preencher. A data da defesa você se preocupa depois da qualificação. Não precisa... Se é que eu entendi, eu talvez não tenha entendido direito, aí você me corrige. Foi isso mesmo. E foi bem esclarecido. Agradeço. A próxima é a Luiziane. Ela está com a dúvida quanto ao prazo que precisa remarcar a defesa dela. Você está a par do caso específico dela, Ana? A Luiziane, ela não pediu prorrogação, pelo menos se ela pediu, o orientador ou a orientadora ainda não autorizou, né? Mas eu acho que ela já deve estar só com dúvida quanto ao prazo de remarcação.
Pelo que eu entendi, a Luciane, você pode se manifestar agora no... Ó, o prazo do Janus dela aqui, para a defesa, é 17 de novembro, mas ela acabou de colocar aqui no chat que ela pediu prorrogação, sim, no final de setembro. Então, é necessário, com urgência, você falar com o seu orientador ou orientadora. Espera só um pouquinho, deixa eu só confirmar se já não foi, inclusive, pedido lá para a reitoria. Aguarda só um minutinho. Olha, o professor Afrânio já autorizou, já aprovou seu pedido. A gente já encaminhou para a pró-reitoria de pós. Se não tiver, é muito provável que esteja cadastrado. Se não tiver cadastrado no sistema Janus, na sua ficha do aluno, eu estou consultando agora, né, é o mais provável que ainda no começo da semana que vem já esteja, porque já está no lote que a gente já encaminhou para a pró-reitoria. A Luísa está perguntando, né, quando é o... Então, precisa ver por quanto tempo que ela pediu a prorrogação, né? Quantos dias ela pediu de prorrogação? 90? Então, Luiziane, você tem que calcular, ó, porque sua data máxima do Janus aqui está 17/11. 17/12, janeiro, teria que ser até, acho que 15 de fevereiro, tá? Mas aí, isso, meados de fevereiro. Mas aí eu só vou saber a data certinha quando eles cadastrarem lá, mas eu acho que é até 15 de fevereiro. Luiziane, aí você tem que fazer o depósito nessa data, tá? A defesa você vai contar aí no máximo 105 dias após esse depósito aí. A gente sugere que seja 90, tá? Para não ter nenhum problema com a banca. Ela já depositou, Ana, a Luiziane. Ela já depositou, é só a data da defesa que ela precisa arrumar. É verdade, desculpa. Nossa, tem que esperar mesmo o cadastramento. Então, aí, só que aí lá o prazo que vai constar é o da realização, né? Porque se ela já depositou, é o prazo da realização da defesa. Então, você tem que entregar isso daí, você tem que entregar a banca. Na verdade, você não precisa entregar a banca, não. Você vai mandar um e-mail. A professora Frânio sabe, tem um formulário de reagendamento de banca, tá? Se você quiser, depois me manda um e-mail, eu te mando esse link para você e para o Afrânio. Ele vai ter que pedir o reagendamento dessa banca, mas aí tem que estar dentro desse período aí, no máximo esse período aí de fevereiro, tá bom? Lúcia? Sim, o suplente só é acionado na impossibilidade de participação do titular, tá bom? E nesse caso, você tem que comunicar a gente para que a gente possa mudar a ata da defesa, tá? Então, eu vou aproveitar para fazer uma pergunta que eu não quis atrapalhar, porque fiquei preocupada que eu cheguei atrasada, né? Que eu estava sem luz aqui. Para defender ainda esse ano, eu tenho que encaminhar até o começo de novembro, certo? É isso, né? Eu consigo defender em dezembro, né? Ainda. Sim. Se passar agora no dia 5 de novembro, a próxima reunião da CPG acontece dia 5 de novembro. Dia 5 de novembro? De novembro. Então se mandar até 30 de outubro, né, já entra em pauta. Tá? E que a pauta fecha 5 dias antes. É regimental, a gente não tem muito espaço de manobra com a pauta. Mas se mandando até 30 de outubro, a gente consegue incluir na pauta para o dia 5 de novembro e você pode defender, digamos, bem apertado, de uma maneira bem... até o dia 20 de dezembro, por exemplo, né? Entendi. Se eu deixar para novembro, eu não pego a pauta da CPG, né? Eu não pego a CPG. Aí você vai pegar a CPG só de dezembro e vai ficar para fevereiro. Não, aí fica para janeiro. Janeiro,
Aí também tem a questão da disponibilidade dos membros, né? Porque nesse período, geralmente, os professores não costumam concordar, mas com a concordância de todos os membros. Mas também os aeroportos estão fechados, os aviões estão parados. Talvez, eu acho que esse final de ano vai ser muito atípico nesse sentido, né? Os semestres letivos estarão sendo concluídos ainda, não estarão já concluídos. Eu acho que tudo isso... Geralmente, a Luciane tem razão. Geralmente, é um período que é muito difícil marcar banca, né? Não há disponibilidade marcar defesa, não há disponibilidade da banca. Mas eu acho que esse ano vai ser bastante atípico. O Rodrigo está perguntando se a gente tem alguma previsão se lá em março vai ser presencial ou virtual. Aí eu disse que a gente ainda não tem, né, Ricardo? Porque na verdade, a gente tem uma gradação de retorno, né, que sempre está pautada no intervalo de semanas em que não há um agravamento da situação de contaminação, né, e principalmente de mortes, né. Então, assim, 4 semanas com os índices de morte por Covid diminuindo, a gente passa do laranja para o amarelo e depois, né, mais 4 semanas. Então, considerando que nós estamos, se eu não me engano, nós estamos no amarelo, nós temos mais 2 etapas para vencer para a gente chegar no verde, né? Tem um intermediário entre o amarelo e o verde. Então, considerando que, na melhor das hipóteses, nós teríamos um período de 8 semanas para poder retomar. São 5 semanas cada período. São 5 semanas, então são 10 semanas que a gente precisa ter de intervalo mínimo de retomada das defesas, né, das defesas presenciais. Então, nós estamos falando aí do começo de outubro para novembro para dezembro, então, começo de janeiro. Isso se tudo melhorar até lá, assim, se os índices, os indicativos de morte por Covid melhorarem, né, tiverem uma diminuição, a gente consegue retomar isso em janeiro, mas não há nenhuma garantia, né, nós não temos garantia. Pode ser feito também, Ricardo, aquilo que a gente estava conversando ontem, de forma híbrida, né, tanto alguns presentes e outros online. Então, nós temos uma condição concreta e normativa. Para a realização dessa forma híbrida, há necessidade de pelo menos um membro presencial no espaço físico da Faculdade de Educação, né? No mínimo um membro da banca, né? E de preferência que o candidato ou a candidata, quer dizer, o mestrando ou mestranda, doutoranda, esteja também presente, presencialmente, fisicamente presencial lá na faculdade, né? Essa é a condição normativa, né, para se retomar a defesa presencial. Mas aí pode ter qualquer tipo de arranjo, tendo pelo menos, né, se garante que a defesa foi feita presencialmente. Não, é essa mesmo, na verdade. Se está considerando online, né, as defesas online até dezembro, certo? Se isso já está, ou se a partir de janeiro ainda está online, ou vocês ainda não têm essa. Aí vale aquilo que você respondeu para o Rodrigo em março. Na verdade, sim. Independente que seja em janeiro, seja em qualquer data, a gente ainda precisa cumprir esse intervalo de 10 semanas, né, que é o prazo mínimo para se restabelecer as condições sanitárias na faculdade, tá? Aí eu vou começar a te responder. Ricardo, deixa eu só, pode falar, Ana. Lembrando que para a gente começar presencial não é todo mundo, né? E não é todo dia. Sim, exato. Mas isso ainda vai ser discutido porque a gente, na verdade, ainda não sabe como vai ser o período de transição para o presencial, assim como houve um período de transição do presencial para o online, né? Mas, assim, enquanto nós não
cumpramos esse intervalo de tempo, né, previsto na norma da universidade, né, que é essa transição de períodos de diminuição de casos de mortes por Covid, a gente não vai, o que vai prevalecer e o que vai permanecer são as defesas online, tá? Depois, quando forem restabelecidas as condições sanitárias e as defesas presenciais retornarem, vai também ser restabelecido o protocolo anterior de que para acontecer uma participação online de alguém na banca, haja necessidade de ter alguém presencial na faculdade. Tá? Então, assim, eu estou te dando essas informações a partir das normas vigentes agora. Né? Eu não sei exatamente se essas normas vão ser alteradas. Né? A gente sempre ouve que aquilo que a gente achava que era normal não retorna da mesma forma. Né? Nós não vamos ter um retorno ao normal. Né? Agora, para eu te afirmar isso, eu preciso estar respaldado pela mudança das normas. E a norma vigente estabelece que, exceto casos da pandemia, se a gente não tiver no período da pandemia, nós precisamos ter alguém presencialmente na faculdade para fazer uma participação online de alguém na banca. Tá? Eu não sei. Não, obrigada, Ricardo. Eu entendi que vai depender, né? Vai depender de como vai ficar a situação na cidade. Sim. Tá bom. Espero que a gente, obviamente, supere tudo isso, né? E também espero que a gente rediscuta, porque eu acho que é direito também dos alunos, né? Rediscuta a necessidade de ter alguém presencial na faculdade para fazer uma banca online, né? Que a maioria esteja online. Então, pelo menos se rediscuta, não que se aprove ou que se encaminhe qualquer decisão, mas que seja pelo menos rediscutido. Já liguei. Então, a senhora não se inscreveu, mas queria lhe dar bom dia. Bom, obrigada. E também minha internet não estava conectada agora que eu consegui, então devo ter perdido a maior parte das suas explicações. Não, mas temos aqui 50 minutos para repeti-las. Então, professora, ali é o seguinte, a senhora preenchendo, colocando o dia, o horário direitinho, a gente já vai cadastrar a sala de meeting, né, do Google, e eu já vou mandar para a senhora e para a Sushila um e-mail com as orientações de como que vai ser, né, a defesa, com o link, e os outros membros da banca também recebem um convite pelo Google com o link do Meet. Tá? Aí, no dia da banca, da realização da qualificação, eu vou chegar lá uns 5, 10 minutinhos antes e oriento a senhora como tem que fazer. Eu queria perguntar, em que horário comumente estão sendo realizadas essas transmissões? À tarde, das 2, das 3? Quanto tempo tem demorado um exame de qualificação? No máximo umas 2 horas, viu, professora? Qualificação, né? 2. A qualificação que é mais curta, né? E o pessoal tem preferido fazer ou às 9 da manhã, ou 10, ou 2 ou 3 horas da tarde. Aí fica a critério de vocês, né? Tá bem. Então, eu vou ajustar com a banca agora, né? Então, é só isso, né, Ana Paula? O caminho agora já está organizado. Não, mas está ótimo. Esse diálogo online aqui foi excelente a proposta, viu, Ricardo? E eu estou vendo que a senhora está muito bem, está radiante, assim, está muito bem de saúde. Eu fico muito feliz de saber que a senhora está com essa disposição aí. O tema, né, é depósito, defesa, né? Candidato, ou candidato não, o doutor, ou o mestre, ou a doutora e a mestra, ela tem até 60 dias depois da defesa para entregar a versão corrigida da tese ou da dissertação. Né? Então, foi faltou isso. Faltou isso. Foi obrigado, Luciane,
pela lembrança, pela observação, mas é importante, né? Porque a versão corrigida, para quem está, principalmente para quem está no mestrado e não passou por isso ainda, né? A versão corrigida é aquela versão que o mestre, né, ou o doutor, ele tem oportunidade de apontar no trabalho final todas as observações da banca, né? Lógico. E aí já vira já o boneco da publicação da tese, né? Então é importantíssimo, né? E assim, para a gente são 60 dias, né? Então isso vai para essa versão que vai lá para o banco de teses e que vai ser um sucesso, vai ter 400 mil acessos, né? Então é importante que seja corrigida mesmo, né? Não, então, porque como eu estou fazendo a revisão de todos os arquivos, né, para mandar para a biblioteca virtual e tal, para a biblioteca digital e tal, eu percebi que tem muita tese que vem, por exemplo, sem o título em inglês, que é obrigatório, né? Então acho que é bom você falar. Aí eu, de repente, depois dar uma orientação, né? Pode então, eu ia falar. Não, eu acho que é legal falar mesmo, Má, e ia falar justamente isso, que é importante, por quê? Porque depois que o aluno defende, ele perde o vínculo, né? Então, possivelmente, ele não vai mais participar de plantão. A gente não vai ter um plantão para falar da biblioteca digital, por exemplo, porque a gente não vai ter como convocar, chamar, né, esse plantão. Então, acho que esse é o momento mesmo. Se a gente puder deixar registrado, eu acho interessante, mas oportuno, eu diria até. Sim. Tá, então, ó, eu vou colocar, porque, assim, a gravação, ela vai junto junto com o registro do chat, né? Eu vou colocar no chat um link da última versão das diretrizes para apresentações de dissertações e teses da USP, que tem 2 itens que eles são obrigatórios, né? Mas que, às vezes, é uma coisa parece tão boba, né, mas é um item obrigatório, que é constar na folha de rosto, se é uma versão original ou corrigida, no caso da corrigida, né, e o título no resumo em língua estrangeira, né, porque o título do trabalho no resumo na língua original já vai ter, porque é o título do trabalho, mas muitos resumos, eles estão chegando sem o título. Vem o resumo, vem o abstract, né, mas não vem o título em inglês, e isso é um item obrigatório para a gente cadastrar no banco de teses. Então, eu acho que vale o aviso para os alunos ficarem atentos, porque senão é mais uma coisa que a gente tem que ficar entrando em contato, vai atrasar a submissão e tudo mais. As palavras-chave também, né, Má? Em português e inglês, né? Então, normalmente, quando os alunos mandam o resumo, ele já vem as palavras-chave. Mas, assim, nesse documento de diretrizes, ele já explica todos esses itens também. E eu acho que talvez seja até interessante para os alunos se manterem atentos, porque a USP mesmo, ela atualiza esse documento, esse manual de diretrizes para a apresentação das dissertações e teses. Então, imagino que todo ano eles façam a atualização, porque a última versão aqui agora é de 2020, né?